Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo e mais uma vez tentando trazer para vocês histórias reais. E estou aqui hoje com essa querida paciente, a Rafa. Rafa, muito obrigado por ter aceitado vir aqui. E se aceitou prontamente, foi papum assim que você Obrigada aqui. pelo convite. Eu que agradeço. E Rafa, antes de mais nada, se apresente aqui para o pessoal que está nos assistindo. Eu sou a Rafa, eu tenho 19 anos, quase 20. Eu faço jornalismo. Um disclaimer, quando você chegar no after 30, você não vai querer Não arredondar vou para querer cima, não. arredondar, né? A minha filha fica falando, papai, eu já vou fazer 5 anos, eu vou fazer, não, calma, porque se você fazer 5, significa que eu fiz 45, calma. Então calma. É só até os 20 que eu vou arredondar mesmo. E eu faço jornalismo no Mackenzie. Eu me mudei para São Paulo ano passado para terminar a faculdade. E tô adorando morar aqui. Maravilha. Tá vendo? É esse bate-papo. Né? A gente estava conversando sobre Boston antes, sobre a Sim. friaca de Boston agora em janeiro. Aliás, não foi só em Boston, né? Nova York também teve. O dia da tempestade eu tava lá. Foi pesada, né? Foi pesado. E saiu do hotel ou não? Saí, fui no Central Park, ver o Central Park todo branquinho, que era meu sonho. Eu falei, eu vou. Mas assim, foi de chorar, Não congelou, de não? frio, perdi minha luva no caminho. E ainda peguei um trem pra ir pra Boston. Então, assim, todos os trens cancelados, só o meu foi. Mas assim, uma viagem de 4 horas se tornaram 7, que a gente ficou Sério? parados no meio do caminho. Mas valeu a Que pena. medo. É. É porque parou por causa da neve. Parou! Então, As entradas das estações que iam parando estavam congeladas, então não tinha como entrar. E aí a gente tava do lado do mato, do nada, assim, então tivemos que ficar esperando, não tinha muito o que fazer. Gente do céu, que medo. Não, foi terrível. Mas mesmo assim foi gostoso. Foi, valeu a pena, valeu Dessa muito vez a você foi pena. pra estudo ou foi pra passeio? Eu fui pra Nova York 3 dias pra passear mesmo, e eu fui pra Boston fazer um curso de Change Management e Leadership com o Mackenzie, e aí fiquei uma semana lá na Holt, que é uma faculdade. Que legal. Foi muito legal. Na verdade, Boston é uma baita de uma cidade universitária, né? Muito. Tem inúmeras universidades. Harvard, que é legal de conhecer também. Tem MIT. MIT. Tem... Yale é um pouquinho mais pra trás, mas tá ali. A gente passou na frente quando eu tava no trem. Mas Até Boston... por isso a rivalidade entre os dois, né? Porque são próximos. São próximos e aí tem aquela rixinha. Mas tem Boston College, Boston University, a Rhodes também. Mas é muito legal. Que legal. Eu Depois me dá as dicas que eu vou pra lá em novembro. Hein? Eu tenho uma lista pronta. Boa. Rafa, a ideia do podcast, quando a gente teve a oportunidade de trazer histórias de pacientes, que no começo o CRM não permitia isso, né? E hoje, como é legalizado, é muito a gente mostrar o que aquela paciente passou para que outras mulheres consigam enxergar também o que está acontecendo. Poxa, está acontecendo comigo, mas também já aconteceu com ela. Sim. Isso ajuda na conscientização, isso ajuda na desvitimização, isso ajuda na mulher conseguir seguir adiante, isso ajuda na mulher procurar ajuda adequada, entender melhor o que está acontecendo com ela. Então tem diversos benefícios, né? Então, quando a gente vê uma Anitta falando que tem endometriose, cara, o impacto que isso tem é gigantesco. E é uma doença super prevalente, mas muito pouco falada ainda, né? Muito pouco conhecida. Então, essa é a principal ideia da gente trazer pacientes para tentar contar a sua história. E eu já tive podcast aqui de 15 minutos que foi super legal. Eu já tive podcast de 1 hora que foi mais monótono. Então, não tem um tempo, tá bom? Então, eu gosto de falar isso. Olha, fica à vontade, é um bate-papo. Não tem uma meta de chegarmos a tantos minutos, a tantas horas, tal. A ideia é a gente tentar transformar em algo leve, gostoso de ser ouvido e que as pessoas consigam se identificar. Sim. Então, a partir disso, a gente queria que você, com as suas palavras, contasse exatamente como que foi o surgir da endometriose na sua vida e, eventualmente, alguns insights que você faça, putz, talvez aquilo lá atrás já fosse endometriose, enfim. Essa é a ideia. Eu menstruei quando eu tinha 10 anos, muito nova, assim, foi a primeira de todas as minhas amigas, eu lembro. E desde sempre eu tinha muita cólica, mas todo mundo me falava, é normal, eu também tenho cólica. Minha mãe sempre falou também, eu tinha muita cólica, de tomar injeção. Aí eu, então, esse é o normal, né?
E aí, com 13 anos, eu comecei a sentir muita dor, muita. Que foi quando eu fui na primeira ginecologista da vida e comecei a tomar anticoncepcional para ajudar no ciclo mesmo, né? Aliviar. Basicamente, não aliviou muita coisa. E aí, com 15, eu fui deixando passar, ficava tomando Buscopan, tomava Buscofenho, que ajudava, né? Mas com 15, eu comecei a fazer mais exames, porque tava muito estranho pra mim. Eu tinha muita dor de ajoelhar no meio da rua e parar, assim. E teve algum episódio, por exemplo, na escola, no colégio, que você teve algum sangramento aumentado ou uma cólica importante e que você tenha chegado a pedir ajuda na enfermaria do colégio ou algo do tipo, não? Várias vezes. Já tive que pegar calça no Achados e Perdidos, porque às vezes manchava minha calça e não tinha o que eu fazer. Tinha muitas vezes também que eu ligava pra minha mãe me buscar antes, que eu tinha aula até 3:30 da tarde. Aí eu ligava pra minha mãe meio-dia, tipo, ó, não tá dando, não tô aguentando mais, vem me buscar. Então sempre foi algo assim, mas ninguém nunca tinha me falado que poderia ser anormal. É Era a isso. minha próxima pergunta. Nunca ninguém no colégio, seja da enfermaria, seja professora, seja orientadora, seja diretora, seja alguém da estrutura do colégio, chegou a conversar com você, putz, cara, isso não é normal que está acontecendo com você? Não. E olha que todo mundo sabia, porque eu sempre tava reclamando. Mas nunca foi algo assim, era tipo, toma um chazinho que passa, vai deitar e toma um remédio que passa. É normal, mulher é assim, sempre era a mesma coisa. Então, pra mim, isso foi. Pensei, é normal então não tô doida da cabeça. E eu, pouco hipocondríaca que sou, eu sempre achava que eu tava morrendo. Mas aí eu me falando, né? Não, é normal, é normal. Eu falei, gente, então deve ser coisa da minha cabeça, né? Que não é normal. Aí, com 15, 16, eu comecei a fazer mais exames. Coloquei o Implanon pra ver se ajudava. No fim, eu tive 3 meses de hemorragia. Pra mim, acho que não me adaptei. Aí, tentei colocar o DIU Cailina. E logo depois do DIU Cailina foi quando eu fiz mais ressonância, mais exames e eu descobri da endometriose. E aí, de primeiro caso, minha médica já falou: cirurgia. Aí eu falei, como assim, né? Eu lembro que eu saí do consultório abalada, assustada, porque eu tinha, acho que 17 anos. Então, eu tava muito assustada, tanto que eu até enrolei um pouco pra agendar essa cirurgia. Mas eu lembro que o que me convenceu mesmo, tipo, não vou operar isso mesmo, eu fui pra Madrid em janeiro com as minhas amigas e eu lembro que eu não conseguia andar na rua, porque eu agachava de dor. Aí eu falei, bom, então deve ser isso mesmo, né? Inclusive faz um ano hoje que eu operei a primeira vez. Eu lembro que não eram muitos focos, mas assim, eu só queria que acabasse. Eu ia em qualquer médico, eu chorava, tanto que a primeira vez que eu entrei no seu consultório, eu entrei chorando, porque eu não aguentava mais. Então, a endometriose começou a me tirar, tipo, de mim. Era essa impressão que eu tinha. Eu tinha cólica todo dia, eu não sabia o que fazer, me prevenia de sair, deixava de fazer as coisas. Aí, acabava não fazendo exercício, que hoje em dia eu sei que faz uma enorme diferença. Mas não consegui fazer nada por dor. Então, eu só queria que acabasse logo. Aí, eu operei a primeira vez, falei, E na primeira agora vez que foi indicada a cirurgia logo de cara, você estava com Kailina há quanto tempo, mais ou menos? fazia, acho que 6 meses, assim. 6 meses já e persistia com bastante dor. Tinha bastante dor. Tá. E foi proposta a laparoscopia, foi feita a cirurgia. Foi. E o que foi explicado sobre a cirurgia, sobre o pós? Pra mim, assim, o que foi falado é que não tinham muitos focos, mas que tinha. Então, assim, o que tinha tirou. E agora, tipo, descanso, vai ficar com o DIU porque ele era pra ajudar, agora que tirou os focos. E fazer as coisas devagar, mas que depois de 20 dias a vida vai voltando. Então, exercício, aí comer bem também, melhorar a alimentação, que foi uma coisa que eu também percebi, que deu uma ajudada boa. Existe um ditado que fala, né? Nós somos aquilo que nós comemos. Né? Eu não acreditava, né? Tanto que eu tava te contando que eu pesava 20 quilos a mais do que eu tô E ninguém hoje. acredita, né? Olhando pra você.
Mas era verdade, gente. Eu realmente pesava 20 quilos a mais, porque eu não fazia exercício por conta da dor, não comia bem. Aí depois eu entendi que tava tudo interligado, né? Então, que o exercício, quando eu fazia, nossa, esse mês não tive tanta cólica. Aí comecei a comer melhor também, mudou tudo. Mas o que eu ouvi foi isso, que tinha uns focos, foram tirados e agora é pra melhorar. Não é mais pra voltar. E aí foi quando eu procurei uma especialista na minha cidade. E o recomendado foi tirar o DIU, isso depois de 5 meses da cirurgia. Aí eu, tá bom, né? Por quê? Mas por conta da minha dor, que eu tinha muita cólica ainda. Então ela achou que era algo de contratura muscular mesmo, que o DIU tava piorando. Até hoje eu não entendo muito bem ainda, mas tirei o DIU e fui pra pílula, que assim, acabou comigo. Fiquei super. Passei muito mal. Aí eu falei, gente, vou me mudar pra São Paulo. Agora eu vou procurar alguém em São Paulo, né? Que foi quando a minha mãe te achou. Aí eu falei, não, é isso, vamos. E aí eu cheguei chorando, né? Porque já não aguentava mais. Mas eu senti muita confiança já, tipo, desde a primeira consulta. Lembro que minha mãe saiu falando, nossa, eu amei ele, eu amei ele. E você me tranquilizou muito também, porque eu já achava que era, tipo, ou cirurgia, ou não tem mais solução, E você falou, calma, vamos fazer os exames, tá tudo bem. E aí comecei a fazer os exames que você tinha me pedido. Eu fui até num hospital muito renomado de São Paulo e eu fiz um ultrassom com um médico que eu, assim, saí transtornada. Dessa história. Que ele falou pra mim, endometriose não tem cura, sabia? Se você quiser ser mãe, eu acho bom você começar a se planejar. Porque você não vai conseguir se você esperar muito. E eu, assim... E eu lembro de eu ficar deitada, tipo... Como assim? Aí ele... Nossa, a cirurgia não resolveu nada, ele falava enquanto fazia o exame. Aí eu... né? Aí ele, bom, você já conseguiu lá seus óvulos, senão você nunca vai ser mãe. Eu saí de lá cinza, tipo, passando mal, em desespero. Porque eu sou muito nova pra ser mãe agora, mas Exatamente. também é um sonho meu. Então, na hora, eu falei, gente, e agora? Ferrou. Mas aí eu fui fazendo os outros exames, fui falar com você e fiquei mais tranquila. Mas aí, no fim, a gente viu que a melhor opção era... Quando a gente vê sobre persistência de dor após um procedimento cirúrgico, a primeira coisa é avaliar a cirurgia, né? Foi feita uma boa cirurgia? Foi feita a ressecção completa das lesões? Sim ou não? A maior chance é que não tenha sido. Sim. Bom, foi bem feita a cirurgia, ressecou toda a endometriose, não sobrou doença remanescente. A gente tem que pensar em outras causas de dor pélvica que não a endometriose. A dor miofacial é um componente muito, muito comum de dor pélvica, porque a gente costuma falar que o nosso corpo sempre vai procurar uma posição em que você não sinta dor, né? Então, se eu estou com uma dor de barriga, eu fico encurvado. Se eu estou com uma dor nas costas, eu fico meio assim. A gente sempre procura uma posição para sentir menos dor. E com isso, o músculo vai estar agindo. Todo músculo foi feito para contrair e para relaxar. Se a gente, para ficar nessa nova posição, eu contrair algum grupamento muscular, se essa nova posição se torna crônica, ou seja, eu tenho uma dor crônica, eu cronicamente vou procurar uma posição para não sentir dor. E aí, se eu deixei aquele músculo contraído cronicamente, meu corpo vai entender. Essa é a nova posição correta. Então, esse músculo tem que ficar contraído o tempo inteiro. Então, por exemplo, contraí o bíceps, relaxei o bíceps. Eu posso contrair o bíceps assim? Posso. Mas se eu contrair o bíceps nessa posição e for uma coisa crônica, eu posso ter acúmulo de ácido lático e tal, eu vou começar a ter dor. Sim. Então, o normal é que o bíceps contraia, mas relaxe. Então, quando a gente vai examinar vocês, a gente pode fazer algumas provas que a gente aprende da fisioterapia. Por isso que é interessante quando a gente fala de equipe multidisciplinar, é também para o engrandecimento da gente. Então, assim, quando eu te examino, eu também uso algumas
coisas que eu aprendi com a fisioterapeuta, eu utilizo algumas técnicas que eu aprendi com a nutricionista e tudo mais, para a gente pensar no melhor para você. Então a gente aproveita que você já vai estar em posição ginecológica, que é um exame chato, desconfortável, sem dúvida nenhuma, mas a gente já tenta fazer uma prova ou outra da fisioterapia. Lógico que minha avaliação não é tão completa quanto a da Marília, porque ela é uma fisioterapeuta. Sim. Mas eu consigo já colocar em prática algumas coisas que eu posso falar para ela. Falar, olha, examinei a Rafa, deu isso, isso, isso. E aí eu já consigo ver alguns pontos de contraturas musculares. Sim. E isso, a contratura, passa também a ser uma causa de dor. Sim. Então, eu tenho a endometriose que leva a uma contratura e a contratura também causa dor. Então, quando eu trato a endometriose, eu tenho que tratar a contratura e a endometriose. Se eu trato só a contratura e mantenho a endometriose, a contratura se refaz. Se eu trato a endometriose e não trato a contratura, você continua com dor. Tá, enfim. Então, eu tenho que tratar os dois. Tá bom? Então, primeiro, vê se tem endometriose que sobrou da cirurgia. Não sobrou, vamos ver outras coisas. Tem contratura ou não tem contratura? Tem, beleza, vamos tratar a contratura com a fisioterapia. Eventualmente, se é uma coisa muito prolongada, eu posso até ter que lançar mão de botox no assoalho pélvico, para ajudar a relaxar aquele músculo. Eu não sabia. Então, tem pacientes que a gente precisa fazer isso. Exemplo, eu tenho bruxismo, então a gente faz botox aqui do masseter, que é esse músculo da mastigação, para ajudar a diminuir a intensidade do meu bruxismo, entendeu? Então o botox hoje a gente utiliza em várias coisas. Quem tem paralisia facial, às vezes a gente faz o botox para tentar deixar mais simétrico também. Então tem várias coisas que a gente pode utilizar o botox. Botox para hiperidrose, aquelas pessoas que sangram. Isso eu conheço. Muitas amigas minhas tinham essa questão e fizeram e serviu para mim. E ajuda bastante. Ajudou Então bastante. o botox não é só para esticar a pele e ficar bonitinho. Não. Tem muita coisa que a gente pode utilizar. Então assim, a gente sempre tem uma linha de raciocínio. Bom, sobrou doença, não sobrou. Tem contratura, não tem contratura. Putz, não é doença que sobrou, não é contratura. Vamos pensar outras coisas. Causas vasculares. Eu posso ter varizes pélvicas. Causas intestinais, causas urinárias. Então tem várias coisas que podem fazer com que você tenha uma manutenção da dor. E aí a gente começa do primeiro, né? O mais comum é sobrou doença, então vamos investigar se sobrou doença ou não. Mas uma coisa muito importante é que o modo como o colega, né, radiologista te atendeu não é um modo, digamos, empático, né? Nem um pouco. Então, quando eu penso em atender uma paciente e acho que é válido eu falar sobre fertilidade, é válido, mas tem jeitos e jeitos, Tem. né? Uma paciente tem menos de 20 anos, eu já vou falar, gente, vai correr para você engravidar. Não é assim que funciona, né? Então, Eu saí de lá assustada. eu lembro da situação, você e sua mãe, assim, horrorizadas, em choque. E com total razão, Sim. né? Mas, tirando todo esse disclaimer aqui, que eu acho que era importante a gente fazer, a gente acabou identificando que você ainda tinha lesões remanescentes, né? Além disso, também com contraturas do assoalho pélvico, certo? Bom, continua falando. E no início eu lembro que eu fiquei muito nervosa de ter que operar de novo, mas você também me passou muita tranquilidade. Então, tá tudo bem. Se for pra resolver dessa vez, eu só queria resolver do jeito que eu tava. Marília, a primeira vez que eu fui lá, eu cheguei chorando também. Então, eu já tava assim, eu falo pra minha mãe que eu acho que eu tive uma fase, assim, depressiva por conta da endometriose. Porque eu não conseguia fazer nada, tudo me incomodava, tudo era um incômodo, né? Então, e eu lembro de eu falar pras minhas amigas, e foi aí que elas também começaram a se preocupar. Tanto que a minha melhor amiga descobriu endometriose depois de eu falar tanto, depois de eu falar, viu? Era isso que eu sentia, melhor ir atrás. E agora ela descobriu o que ela tem. Então, acho que foi muito bom eu também ter me conscientizado da endometriose, porque as minhas amigas não tinham noção também do que era. Tanto que se eu reclamava, elas falavam, nossa, eu também tenho muita cólica. Aí elas foram entendendo as diferenças junto comigo, porque até então também achava que era normal. Mas assim, e elas também precisam ver
a gente sempre fala muito que não existe uma correlação direta entre quantidade de doença e quantidade de sintomas, né? Então, ter pacientes com uma doença em estágio inicial, uma sintomatologia muito, muito exuberante, e tem pacientes com uma doença super avançada e com pouco ou quase nenhuma sintoma, né? E assim, existe essa, entre aspas, normalização da cólica, Sim, muita. né? Minha mãe sente, minha mãe sentia, minha tia, minha avó, enfim. Então, você sempre tenta normalizar aquilo e acaba sendo, ao mesmo tempo, uma normalização e ao mesmo tempo uma negação, Sim. né? De que algo errado talvez esteja ocorrendo, né? Então, acho que uma das coisas que eu sempre gosto de bater na tecla é não normalizar, não... Putz, tem uma cólica? Tá. Essa cólica, você toma um remédio simples, um Buscopan. Vamos falar nome comercial. Não estou ganhando nada do Buscopan, hein? É verdade. Eu falei também no começo, mas... Mas assim, é um analgésico simples, né? Tomou um Buscopan. Resolveu? Beleza. Impactou na sua vida? Não. Deixou de ir para a escola, para ir para o trabalho? Não. Deixou de sair com os amigos? Não. Impactou em alguma coisa no seu relacionamento com o seu parceiro ou sua parceira? Não. Então, beleza. Então, é uma cólica que pode eventualmente ser uma cólica normal, Sim. né? Porque afinal, o útero, o principal componente do útero é um músculo que chama miométrio. Ele se contrai para expelir aquele sangue menstrual. Então, eventualmente, você pode ter uma cólicazinha, né? Então, quando a gente tem uma cólica por dor de barriga, você tem uma contração maior para expelir aquelas fezes que estão fazendo mal para você, alguma coisa que está lá errado. Então, você tem uma cólica, mas normalmente um medicamento simples resolve. Então, acho que uma coisa muito importante para também não assustar. Nossa, todo mundo tem endometriose. Não, não é não. isso. Você está vendo que tem um impacto na sua vida, né? Seja qual for, seja em qual fase da vida você está. Se é uma adolescente, você já é uma adulta jovem, você já é uma mulher mais madura. Está tendo um impacto na sua vida? Não está certo. Aquilo não deveria estar ocorrendo. Não, é uma cólicazinha de leve. Eu tomo Buscopan, resolve, sigo a vida, não tem impacto nenhum na minha vida. Então, beleza, então tá tudo certo. Tá? Então, acho que é importante também fazer isso, porque senão todo mundo vai pensar, putz, toda e qualquer cólica é igual a endometriose. Não. Tá, mas... Dá pra saber a Exatamente, diferença. exatamente. Mas a minha melhor amiga até, assim, o que deu no exame dela é que não é muito endometriose, mas ela sempre teve muita dor, um ciclo muito grande. E aí, depois que ela viu que eu tava fazendo exames, indo atrás, eu falei, acho melhor ir atrás, se tá te atrapalhando, justamente isso. E aí, hoje ela sabe que ela tem, não é muito, mas que tá incomodando ela. Mas acho que foi muito legal de ver as minhas amigas também tentando entender junto comigo. Porque até então era tipo, ai, a Rafa é a que mais tem cólica, mas tipo, normal, né? Tá tudo bem. E quando elas começaram a entender, porque eu também não sabia o que era endometriose até, né, eu operar a primeira vez. Então, elas entenderem junto comigo, tipo, até conscientizando as amigas das amigas dela. Então, acho que foi muito legal isso. Mas aí eu tava bem nervosa pra operar. Normal, acho que... Gente, Ninguém vai pro centro cirúrgico feliz da vida. tranquilo, Talvez vá para o centro cirúrgico feliz a mulher que vai fazer uma plástica. Né? Vou colocar uma prótese, vou fazer uma lipo. Era um sonho daquela mulher. Se fosse assim, eu teria ido mais feliz. Beleza, né? Talvez nesse ponto, para ter até um pouquinho medinho da cirurgia, né? Normal. Do desconhecido, mas vá mais contente. Fora isso, ninguém vai. Ninguém vai, não tem assim, como. Eu falo muito porque como eu já entrei como paciente no centro cirúrgico, completamente diferente você entrar deitado na maca como paciente e você entrar de pé como médico. Sim. Né? Como médico é o meu dia a dia. Né? Então a gente entra, a gente está conversando com todo mundo, está contando piada, a gente opera ouvindo música. Né? Então é outro clima. Estou entrando lá no desconhecido como paciente, meu Deus do céu. Naquela luz branca do hospital, aquele frio. Aquela coisa... E são várias coisas, né? Tipo, você fica... a sensação é de impotência. Você tá nu, né? Com um aventalzinho com o bumbum de fora, né? Você vai estar desacordado e tem pessoas que vão estar mexendo em mim, né? Então, é uma sensação muito difícil para um paciente,
né? Então, como eu já entrei, né, eu tive cálculo renal mais de uma vez, enfim, eu sei o quanto que é essa impotência. Ao mesmo tempo eu estava lá morrendo de dor do cálculo, queria operar para tirar, mas ao mesmo tempo cara, é difícil, é estranho essa sensação. A sensação que eu tinha era quero acabar logo, mas também aquele tipo, ai meu Deus, vou operar, anestesia, tudo aquilo. Mas eu lembro que eu acordei da cirurgia e minha mãe falou, o Dr. Patrick falou que foi tudo bem. Aí eu lembro que eu já fiquei, ai, então tá bom. Na Então, verdade eu falei com você, mas você tava eu grogue e acho você que não eu lembra. não lembro, eu não lembro. E aí eu sempre falo com o familiar também. Eu tava, acho que, num soninho gostoso. Mas eu lembro que a hora que minha mãe falou que tinha dado tudo certo, tinha tirado tudo, eu falei, nossa, agora eu vou relaxar. Agora eu vou ficar aqui, tomar remédio pra dor E e tinha bastante, né? No final, a tinha. gente não esperava que tivesse tanto. Tinha Eu bastante. lembro que minha mãe falou que foi assim. Tinha mais do que a gente imaginava e que foi um pouquinho mais longa, mas que tinha dado tudo certo. Sim. Mas. Ai, eu fiquei assustada a hora que ela falou que tinha em mais lugares, mas depois até você me explicou, né? E porque o medo que eu tinha depois que eu fui naquele radiologista era ele pode chegar no seu pulmão, ele falava. Aí eu falava, gente, mas então pode Não chegar em adianta qualquer. fazer nada. Não adianta fazer nada, ferrou. E aí eu falei, gente, mas onde será que tinha? E aí eu lembro que você me explicou, fiquei bem mais tranquila. E a gente já colocou o Dilmirena na cirurgia também, que desde sempre era o adequado, né? É porque, assim, não que o Cailina não seja adequadamente, não tem trabalho nenhum com o Cailina para endometriose e tem para com Mirena. E uma das coisas, o Cailina ele veio muito para úteros em que não cabiam Mirena. Basicamente foi essa a questão. A gente tem um tamanho mesmo, né? Uma diferença de tamanho e com isso tem uma diferença de hormônio que tem em um e no outro. Mas em um útero que caiba o Mirena, não teria por que colocar o Cailina. Né? Então é isso que a gente tem que levar em consideração também. É. E aí tem a tarefa de casa, né, também, né? Tem a tarefa de casa da fisioterapia pélvica. Que eu, assim, cheguei na Marília chorando. Falei, olha, Marília, não aguento mais. Eu tava numa fase que eu chegava em qualquer lugar chorando, falando da endometriose. Mas eu, desde a primeira consulta que eu fiz, já deu pra ter noção, tipo, meu, faz diferença mesmo. Então não fiquem sem fazer, igual eu fiz esses dias. Mas Puxãozinho de orelha ao vivo. puxãozinho de orelha ao vivo, realmente, mas assim, tava de férias, Tá né? justo, tá tudo. Tá justo, mas eu vou voltar, Marília. E dá pra ver a diferença, assim. Antes eu falava, gente, fisioterapia pélvica, meu, o que tem a ver, né? Não vai ajudar em nada. E desde a primeira consulta que você vai, você quase dorme. Aí você relaxa tanto que é assim. A gente sabe que, hoje em dia, a gente sabe que o músculo é inteiro conectado, né? Existem faces conectando. Então, às vezes, a Marília vai soltar a sua cervical para ajudar. E aí você literalmente vai relaxar. Eu lembro que teve um dia que ela ficou fazendo massagem no meu ombro. Eu falei, gente, eu vou dormir. No fim, eu fiquei sem cólica, tipo, o resto do mês, assim. Tipo, deu uma boa aliviada o resto do mês. Então, assim, realmente faz muita diferença. Mas também, acho que de 2024 pra cá, de eu ter mudado o meu estilo de vida também. Que é louvável, né? 23 quilos foi, né? É quase 25, foi por aí. Caramba, louvável, parabéns. Muito, não foi fácil, mas eu percebi muita diferença em dor. Com certeza. Muita. Com certeza. A gente aprendeu muito com a Covid também. A gente via os pacientes obesos tendo uma evolução pior. E uma das coisas que a gente sabe, quando a gente fala de obesidade, não é questão de estética. A estética, cada um tem um gosto diferente, isso está tudo certo, né? Não é isso, mas é que a gente sabe que a obesidade é igual a não saúde. Sim. Né? A obesidade, você tem maior risco de doenças cardiovasculares de um modo geral. A obesidade é uma inflamação crônica. Você tem uma resposta inadequada do seu organismo, com a resposta de defesa do seu organismo fica inadequada. E aí a gente via isso, né? Efetivamente. O paciente obeso tinha um prognóstico pior na Covid. Né? Então, quando a perda de 23 quilos, é quase 25 na verdade, com certeza o que você eliminou
basicamente era gordura. Era. Era uma gordura em excesso e que alterava o funcionamento do seu corpo de um modo geral, das respostas do seu corpo de um modo geral, né? Então, assim, não tem nenhum problema você ter sido obesa. Acho que eu gosto muito de exaltar é essa mudança de hábitos, né? Sim. Então, eu mesmo já postei nas redes sociais, eu gordinho, Gordinho. não é? Mas em Firenze. Mas em Firenze. A foto era em Firenze, era num curso em Firenze em 2010. E eu não me achava gordinho naquela época. Eu também não me achava. Eu não me achava. Naquele ano, eu fui para o litoral da Bahia, no final do ano. E aí, vendo as fotos da praia, aí sim, opa, eu tô gordinho. Né? Então, aí sim eu vi que eu tava gordinho. Mas assim, era aquilo de 2010, eu tinha saído da residência em final de 2007, começo de 2008, então estava no começo da carreira, começo de consultório, dava muito plantão, porque não tinha tanto volume de consultório e tal. Então, o estilo de vida não era dos mais adequados, Não. então, tanto de alimentação quanto de sedentarismo, né? Então, quando você percebe isso, você começa a modificar, assim, é completamente diferente, né? E nos stories que eu pus, na sequência eu coloquei um do Ari Fontoura, fazendo agachamento lá, fazendo academia. E, cara, e assim, é literalmente isso, a atividade física, o quanto ela muda tudo, né? Pô, o Ari Fontoura, não sei se ele tem 93 ou 94. O cara ainda atua. Absurdo. Então ele tem uma memória, uma cognição espetacular, Sim. né? O cara tem um bom humor fenomenal, que eu adoro, né? A jovialidade dele, então assim, eu até cheguei a fazer um comentário num dos posts dele treinando, que eu uso ele como exemplo para fazer minha mãe se movimentar. A minha mãe é mais nova que ele, minha mãe tem 79, mas assim, principalmente depois da perda do meu pai, ela ficou menos ativa, tá? E a gente nota o quanto isso tem impacto, né, na vida, na qualidade de vida da pessoa. Então, quando a gente fala, mais uma vez, quando a gente fala de atividade física e boa alimentação, a gente não está pensando na estética. É um ganho também, é um ganho, mas Mas acho que isso, saúde, né? a estética é uma coisa muito cultural, né? Sim. O que eu posso achar bonito, você pode não achar, o Paulo pode achar diferente, tá tudo certo. Então, a questão do estético não é o que a gente está levando em consideração, é a questão de saúde. E a questão de saúde é muito mais do que o cardiovascular. Né? Muito mais. Não é só o cardiovascular, Acho que é a até parte cabeça. neurológica, é a parte emocional, é a parte endocrinológica, porque assim, o endocrinológico eu não falo só de diabetes, de tireoide, não, de todas as funções tudo. hormonais do corpo, inclusive a parte ginecológica, né? Então, é muito grande. E assim, tem um cardiologista que eu admiro muito, que chama Silvio Póvoa. Não sei se você já viu os posts dele. Os posts dele são simples, mas certeiros, Efetivos. assim. E ele postou, não sei se foi essa semana passada, se te indicassem um remédio que se toma uma pílula por dia e essa pílula conseguia reduzir em 20 a 30% a chance de doenças cardiovasculares, aumentando a sua longevidade, papapá. Você tomaria? Sim, tomaria. Mas se você soubesse que esse remédio você só conseguiria comprar em quantidades muito grandes numa farmácia convencional e tinha uma farmácia que fica a 15 minutos de caminhada, você iria até lá para comprar na quantidade que você precisa? Iria, 15 minutos, né? Mas a 15 minutos de caminhada significa 15 para ir, 15 para voltar. Então significa meia hora, certo? Certo. Então esse remédio existe. É você se movimentar por 30 minutos todos os dias. Então a construção da narrativa foi espetacular, né? E é isso, né? Então o quanto o exercício físico se movimenta. O exercício físico não precisa correr uma maratona. Não. Correr uma maratona não é saudável, aliás. Eu não corro também, eu não corro. Tá. Correr uma maratona não é saudável. Eu não sabia. Não, é um esporte... Vamos pensar, exercício físico é diferente de ser atleta. Tá bom? Pega todos os atletas, vamos pegar futebol, que é o mais comum. Citar dois nomes aqui, Neymar, Ronaldo Fenômeno. Lesão. Então,
Atleta não é sinônimo de saúde. Exercício físico, sim. Para você fazer uma maratona, eu não consigo correr, Eu também não. tá bom? Eu vou correr meus 5K, com muito, muito esforço, 10K. Beleza. Isso é exercício físico. Sim. Para eu correr 42K, eu preciso de um treino, de uma programação, tudo. Eu já viro um atleta. Ainda que eu seja um atleta amador, eu já viro um atleta, né? E a gente sabe, eu me programar para fazer, eu quero fazer o circuito das grandes maratonas. É uma coisa, é um período da vida que eu vou fazer aquilo. Eu fazer aquilo para o resto da vida, eu vou ter danos de articulações, danos musculares, danos até estéticos. Sim. Tá bom? Tem uma Nutri que fala bastante, a Estela Jacob, da corrida, do quanto chacoalhar, você tem uma lesão no colágeno e você vai ter maior flacidez Nossa. na pele do rosto, Faz total sentido. né? Então, é tudo aquilo, a balança. Nada, absolutamente nada no mundo em exagero vai fazer bem para você. Religião em exagero faz bem? Não. Não. Mas ter uma crença, os estudos mostram que ter uma crença ajuda para aquela pessoa, Sim. tá bom? Política, você vê hoje, cada vez mais, Hoje tá um os caos. dois extremos, nenhum dos dois extremos está certo. Não. Tem que ser uma coisa mais ponderada, né? Então, eu acho que tudo, água. Aqui tem aguinha pra gente tomar, até por causa do meu histórico do cálculo renal, então eu sempre estou com água. A Priscila lá no consultório me dá bronca se eu não tomo água. E Tá ela, certo. e ela tem total razão disso, não só ela, a Ana também. Mas água em excesso faz mal? Faz. Até a Marília me disse isso. Que quando eu fui lá, ela perguntou quantos litros de água eu tava bebendo por dia. Eu falava, se eu faço exercício, sei lá, 4 e pouco. Ela, mas calma aí, que pelo seu peso, pela sua altura, você não tem que estar bebendo isso. E isso pode prejudicar também, ela falou. Então, aí eu falei, opa, então... Então, para tudo a gente tem que ter um equilíbrio, Sim. né? Então, a prática de exercício físico, a alimentação. Né? Você nunca me ouviu falar, quando eu falo sobre alimentação anti-inflamatória, que você não pode comer uma pizza. Não, nunca. Que você não pode comer um hot dog. Você não pode ir no Veloso comer uma coxinha e tomar uma caipirinha. Você nunca vai me ouvir falando isso. Não. Você pode tudo, com parcimônia, com equilíbrio. A sua rotina tem que ser equilibrada, tem que ser saudável. Se você saiu da rotina de vez em quando, não tem nenhum problema. Né? Eu falei que eu vou para a Itália agora para um congresso. Você acha que eu não vou tomar meu vinhozinho lá na Itália? Comer Claro uma que pizza vai. italiana, tomar um sorvete italiano? Lógico que vou. Óbvio. Eu faço isso todo dia? Não. Não. São casos à parte. Exatamente. Então, assim, o que é importante é justamente essa rotina ser saudável. Uma rotina com exercício físico. Eu não consigo treinar todo dia. Minha rotina não permite que eu treine todo dia. Eu treino 3 a 4 vezes por semana. E uma delas eu tento levar a Eva comigo, até para ela pegar o gostinho. Ai, que bonitinha. Ela adora, ela é o sucesso lá da academia. Que bom. Ai, tá vendo, mãe? Se você tivesse feito isso. E como que a gente fez? Por exemplo, a minha esposa, ela treina numa rede de academias grande, com personal, ela já treina lá há muito tempo. Uma academia convencional não pode levar crianças abaixo, não sei se é 12 ou 14. Então a Eva não pode entrar. E tá certo, por questões de segurança. Vai que um halter, um peso, alguma coisa assim, cai nela, ou se ela prende a mão em algum lugar, enfim, né? É perigoso. E aí a gente não sabia, né? Por ignorância. E a minha esposa tentou levar a Eva no final do ano para treinar, e aí se deparou com isso. Porque ela tinha perguntado pro personal, o personal falou, não, dá para vir. Vem no dia de férias da Eva e tal. E aí a academia barrou. Com razão, né? Aí no dia eles tomaram um lanche lá, tá tudo certo. Mas você viu que a Eva ficou tristinha. Eu treino num estúdio de personal que é contíguo a uma clínica de fisioterapia. Então, eles estão muito habituados à reabilitação de atletas. Não, eu não sou atleta. Mas, então, é uma coisa menor, mais controlada, tudo. E aí eu perguntei, gente, se eu vier num sábado, que eu sei que é mais vazio, dá pra eu trazer a Eva? Dá. Ai, que fofa. E aí, cara, a primeira vez que eu fui foi espetacular, assim. Ela pirou. E todo mundo pirou, né? Porque todo mundo queria brincar sim. e treinar com ela e tal. Então, assim, hoje, quase todo sábado que eu vou, eu tento levá-la. Junto. Então, tem a rotina de treinos dela, mas lógico que é uma coisa muito mais lúdica do que qualquer outra coisa, mas o mais importante disso tudo, nossa, o Patrick no podcast de endometriose está falando sobre
atividade física na rotina dele? Sim. Sim. Por quê? Porque a gente tenta mostrar para ela duas coisas. Uma, que é papai gosta de treinar e é saudável. A mamãe vai treinar no mesmo horário que a gente vai treinar. Então, o papai e a mamãe estão indo treinar. Por que eles vão treinar? Porque eles gostam, porque a gente tem que mostrar que é legal. Sim. E porque é saúde, porque é saudável. Então eu brinco com ela: poxa, filha, você não quer que na piscina eu te jogue pra cima, que eu te jogue. Ela me manda fazer umas coisas lá que até eu duvidava que eu conseguia. Acrobacia na Exatamente. piscina. E o papai tem que estar forte para conseguir fazer isso, né? Se o papai não conseguir, eu tenho um acordo com ela que até os 40 anos eu posso pegar ela no colo. Depois não vai mais. Então até os 40 eu tenho meu acordo com a Eva de que eu posso abraçar ela e esmagar ela no meu colo. E pelo menos até os 40. Vamos ver se. Então eu tenho que me manter forte até lá, né? Não é? Então, acho que é isso. A gente tem que mostrar para a criança. Isso é uma coisa que talvez tenha sido falha da minha infância / adolescência, porque a atividade física no colégio, pelo menos para mim, era basicamente futebol para os Na minha meninos. escola também. E aí, em sendo futebol, eu era ruim de futebol. Eu gosto de assistir, mas jogando, péssimo. Não dá certo. Então eu era um dos últimos a ser escolhido, eu ia pro gol, não catava bem, né? Então era uma coisa chata pra mim, enfim, não me orgulho, mas eu já cheguei aí no ortopedista falando que eu tava com dor só pra conseguir um atestado e tal. Coisas erradas. E uma coisa que é tratada eventualmente com, não sei se desleixo, mas como uma coisa não tão importante para a escola, deveria ser tratada com uma importância muito maior. Porque, putz, o Patrick não gosta de jogar futebol, não tem aptidão para isso, mas e se tentasse outra coisa? Né? E se tivesse algum outro tipo de esporte lá que ele gostasse? Às vezes a estrutura da escola dificulta, é verdade, está tudo certo. Mas a gente vê isso, e nisso o Brasil é uma das coisas que eu admiro nos Estados Unidos, em relação aos esportes desde a escola. Sim. Né? Porque eles sempre tentam encontrar aquilo com o qual o aluno se identifica. Então pode ser luta, pode ser dança, pode ser tênis, pode ser vôlei, pode ser futebol, pode ser corrida. Tem uma infinidade de coisas, né? Um leque muito maior. E aí a chance da pessoa conseguir se identificar com algo é muito maior, Muito. né? E a minha escola era internacional, então tinha muito isso da galera que começava a fazer desde cedo para conseguir bolsa, para ir para fora, porque acho que um incentivo grande também são essas bolsas de faculdade Sim. por esporte. Então eu não participava de nenhuma aula de educação física, porque para mim não dava, mas eu sempre gostei de dança. Então eu já fiz ponta, jazz, sapateado, mas aí eu parava. Nunca foi algo constante. E aí na pandemia, acho que a maioria dos pré-adolescentes e adolescentes entraram numa fase bem ansiosa, todo mundo meio deprê. E eu sempre fui muito ansiosa, desde pequena. Aí acho que na pandemia piorou muito. Eu acho ainda que a pandemia foi quando eu fiquei meio hipocondríaca ainda, que eu tinha muito medo. Mas todos ficamos, né? Nossa. Todos ficamos. A gente não sabia o que ia acontecer, né? Eu era a que mais tinha medo. Eu fazia teste, assim, de Covid pelo menos uma vez na semana. E eu fui a única da casa que pegou 3 vezes, né? Mas tudo bem. Não fiquei mal nem nada. Mas aí acho que depois da pandemia foi quando eu larguei assim de vez. Falei, não vou fazer exercício, não vou comer bem. Ficamos um ano em casa, ninguém tava fazendo nada. Ainda tinha que mandar uns vídeos pro professor de educação física, pulando de um lado pro outro. Mas assim, depois da pandemia eu desleixei muito. E aí eu fiquei bem deprê. Minha ansiedade piorou muito. E assim, tomava remédio pra ansiedade, mas não fazia mais nada. Achava que o remédio ia me curar totalmente. E aí, isso em 2021. Em 2023, foi quando eu fui pra Boston a primeira vez. Inclusive, um calor de 40 graus. E a gente andava muito. Falei, preciso fazer alguma coisa. Eu não aguentava andar pela cidade. Eu tava assim... Eu ficava cansada de andar 1 quilômetro. Não aguentava, queria ficar voltando pra nossa residência, assim. Então, aí eu dei uma virada de chave, mas também não mudei muita coisa. E aí, em 2024... eu comecei a mudar, mas eu também queria que fosse extremo. Porque meu namorado é piloto de moto
E ele é atleta, o treino dele, 3 treinos no dia, pedala 140 quilômetros. Eu falei, então eu preciso treinar esse tanto também, né? Se eu quiser emagrecer. E ele falava, tipo, não, é que eu, né, tenho que subir Os numa moto a objetivos são 300 por diferentes. hora, Aí eu fui entendendo que não era assim, que eu podia começar devagar, até pra não se machucar. E quando eu comecei a treinar e comer melhor, eu vi que a minha ansiedade, principalmente, foi assim, mudou muito. Mudou muito. Eu fiquei muito mais. Eu tinha muita crise de pânico, muita crise de ansiedade. Sempre tava tomando remédio pra ansiedade. Foi aí que eu vi, se eu descontar tudo isso que eu tô sentindo no exercício, vai ajudar. E aí, de quebra, ainda percebi que ajudava nas minhas dores. Então, aí fui indo, e aí ano passado foi quando eu mais embalei, assim, na alimentação e no exercício. Mas, tanto que a minha primeira cirurgia, eu acordei da cirurgia, eu lembro de eu perguntar, quando eu posso treinar? Quando eu posso voltar a treinar? Mas aí, hoje em dia, eu tenho essa noção que eu não tinha quando eu tinha 13, 12, que é que faz muita diferença. Exatamente. Muita. Principalmente, hoje em dia, pra minha dor, é Eu essencial. acho que isso é importantíssimo a gente deixar como recado aqui, porque a gente tem a cirurgia, a gente tem tratamento clínico, a gente tem tratamento fisioterápico, nutricional. Então, a gente vai prescrever tratamento, vai ter coisas que vão ser o médico ou a equipe multidisciplinar que vão fazer, mas sempre tem uma coisa que é uma parcela muito importante, tem uma significância muito importante que vai caber ao paciente. Sim. Não depende de mais ninguém. Exatamente. Então, a responsabilidade do paciente é muito grande também nisso. Muito. E eu não tinha essa noção até eu começar a mudar tudo. É muito mais fácil poder tomar um remedinhozinho e acabou. Nossa, Mas- se fosse assim, tava fácil, né? Se fosse assim, só. tava simples. Se fosse só operar também, acabou, passou, não precisa fazer mais nada, mas depois a gente entende que não é assim. Mas que também muda tanto, eu acho, que o seu bem-estar mental, que até dá gosto. Sim. Então, hoje, eu e minhas amigas, a gente adora ir treinar juntas e fazer as coisas juntas. E acho que ter esse embalo é ótimo. Isso aí. Rafa, tá vendo como foi fluido? Foi Foi. gostoso? Eu tava super nervosa. Não é? E se você pudesse deixar um recado final aqui para quem está nos assistindo, qual seria esse recado? Eu acho que pra não deixar a endometriose vir antes de você. Porque eu acho que eu deixei muito tempo. Então era sempre tipo, minha endometriose tá acabando comigo. Mas assim, não deixa isso acontecer. Então vai atrás, faz exercício, faz tudo que tiver pra ser feito, mas não deixa ela te dominar. Acho que é o mais importante. Acho que é isso mesmo. Você vê, eu não gosto de usar o nome endomulher. Não. Para justamente, porque eu falo portadora de endometriose. Para justamente mostrar isso, que a mulher é muito maior do que a endometriose. Né? Então, é difícil de entender. Sim, mas eu admiro muito os grupos que tem, né, de endomulheres, de portadoras, para tentar ajudar na conscientização, na sororidade entre as mulheres, tudo. Mas Patrick, não gosto de usar o nome justamente por isso. Eu quero mostrar que sempre a mulher é maior do que a endometriose. É muito difícil entender, até porque quando você descobre é um choque, tem todo aquele nervoso, mas assim, acho que é o principal você não deixar ela te dominar, porque senão... É isso aí. Gente, muito obrigado, Obrigada Rafa. pelo convite. Foi uma delícia, Foi foi super gostoso aqui. E depois que você se formar como jornalista, eu quero ser entrevistado, hein? Ai, pode deixar. Eu vou me planejar. Boa. Gente, para quem nos assistiu até agora, muito obrigado e te espero no próximo episódio. Obrigada.